Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da terceira semana de estudos. Durante essa semana, nós vamos trabalhar com o dimensionamento no desenho arquitetônico e com os elementos que fazem a circulação vertical nas edificações. Nesse vídeo, vamos destacar como se deve fazer o dimensionamento nas pranchas de desenho arquitetônico, porque nas áreas de arquitetura, engenharia e design de interiores, as dimensões dos objetos e dos ambientes é chamada de cota. Então, o ato de cotar, o ato de informar as dimensões desses ambientes se chama cotagem. A cotagem é feita nas pranchas para facilitar os orçamentos que são feitos antes da execução daquele projeto. Então, é muito importante que as cotas sejam fiéis às medidas reais daquele ambiente que vai ser executado. E também para evitar que se faça medições na obra, quando pode ser que não tenha os equipamentos necessários para se medir ângulos ou se medir dimensões, de grandes dimensões, por exemplo. Existem regras para fazer isso, né? A cotagem não é feita da maneira que a gente quer, é feita da maneira que o outro vai precisar, a pessoa que está lendo suas informações, que vai precisar para fazer os orçamentos, mas tudo isso dentro das regras que a ABNT regula e que a gente precisa ler isso antes de fazer a cotagem. Então, é muito importante que vocês dominem as regras para poder, então, fazer a cotagem dos seus projetos. Quem lê o caderno da disciplina já pode ver algumas dessas regras, mas é importante que a gente vá na fonte, ou seja, na própria ABNT, e leia ela por completo. Nós separamos aqui alguns dos erros mais comuns de quem faz cotagem. O primeiro deles seria utilizar estilos diferentes dentro do mesmo projeto. Então, se você escolheu utilizar a linha de cota com 2 pontos ao final para demarcar aquela dimensão, esse estilo de cotagem deve permanecer em todas as suas pranchas do mesmo projeto. Um outro erro muito comum é posicionar o número que se refere à dimensão do objeto ou mais à direita, ou mais à esquerda, ou muito acima da linha de cota. Esse número tem que estar ao centro e acima da linha de cota. Outro erro muito comum é organizar as cotas em diversas linhas de cota. É importante que você escolha uma linha somente e organize todas as suas cotas na mesma linha, para que o desenho não fique tão carregado, tão difícil de ser compreendido pelo outro. Outro erro seria seria a forma de evitar o erro, mas então, você não deve fazer com que as linhas de cota se cruzem no desenho, para que não gere um desenho que pode ser interpretado como um objeto. Então, elas devem ser fininhas e evitar que elas se cruzem. Às vezes, a gente tem que fazer isso, mas a gente deve evitar o máximo que a gente puder. Um outro erro seria o tamanho da fonte do número. Às vezes a pessoa não consegue, se estiver fazendo no computador, não consegue configurar aquele número para que ele fique proporcional ao desenho. Mas se a gente estiver desenhando à mão, aí é mais fácil de fazer com que esse número seja proporcional ao desenho. Então, muito cuidado para que a cota nem fique muito pequena, nem muito grande. Um outro erro muito comum seria utilizar unidades de medidas incompatíveis com o seu projeto. Por exemplo, se você está fazendo um projeto de interiores, você não pode cotar em centímetros os seus objetos, porque eles vão ter muitos centímetros. Então, a unidade de medida mais utilizada para quem faz um projeto de design de interiores é 1 metro. Então, se o objeto tem 50 centímetros, a gente coloca 0,5. Não precisa escrever o M de metro, porque todas as cotas do desenho vão estar em metro, mas se a gente toda vez for escrever 50 centímetros, quando alguma dimensão tiver 2 metros, por exemplo, então vai ficar números muito grandes para você escrever, se for escrever em centímetros. Então, você utiliza a unidade de acordo com o que você está cotando. Já se você estiver cotando um detalhe do seu projeto de interiores, ou seja, um objeto muito pequeno, aí sim você pode cotar em centímetros. Outro erro comum é não antecipar algumas cotas que serão utilizadas durante o projeto. E aí isso força para que o operário, a pessoa que estiver fazendo a obra, executando, o gesseiro ou o pintor, tire essa medida. E pode ser que ele não tenha o equipamento mais adequado para fazer isso. Então, você, ao fazer o projeto, ao cotar o seu projeto, você deve prever quais são as cotas que serão necessárias para aquele profissional. Então, é isso.
essas dicas de como cotar, eu espero que vocês utilizem nos exercícios da semana. Se tiverem algumas dúvidas, por favor, entre em contato com os professores que estarão auxiliando vocês durante essa semana de estudos.